Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 9º domingo do tempo comum e hoje a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. É um evangelho já conhecido e exatamente por isso existe um certo perigo de nós darmos por óbvio um evangelho que nós repetimos a cada missa, quando nós, diante da hóstia erguida, o padre diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo. Essa frase é tirada exatamente do evangelho de hoje, ou seja, do centurião que responde a Jesus. Mas vamos olhar aquilo que é específico do evangelista São Lucas e tentar iluminar um pouco esta passagem bíblica. A primeira coisa que nós vemos é que os judeus apresentam a Jesus a necessidade desse oficial romano. Ou seja, ele não manda emissários para pedir nada. Trata-se de uma iniciativa dos judeus. E os judeus falam que Jesus deveria atender esse pedido dele, no versículo 4, dizendo assim: porque ele merece que lhe faças este favor. Ele merece, na verdade, no grego original está escrito, ele é axios, ou seja, ele é digno, ou seja, que ele teria algum mérito. O povo, então, o eleva. É assim que, quando Jesus parte em direção ao oficial romano, esse oficial provavelmente ouviu dizer que Jesus viria à sua direção. Só que Jesus entrar na casa de um pagão significaria, concretamente, que Jesus contrairia uma impureza, segundo a lei dos judeus. Ou seja, para os judeus, não era possível entrar na casa de um pagão. É por isso, por exemplo, que na Sexta-feira Santa, Pilatos atende os judeus no pátio, ao invés de eles entrarem no seu palácio. Por quê? Porque os sumos sacerdotes precisavam estar puros para poder celebrar a Páscoa. Muito bem. Aqui, Jesus, então, está disposto a ir à casa de um pagão. Mas esse pagão, vendo a compaixão de Jesus, a sua boa vontade, o seu amor, faz uma profissão de fé extraordinária quando ele responde e diz assim: Senhor, eu não sou digno. Digno, a palavra que ele usa em grego é ikanos, ou seja, eu não sou adequado. Isto não é adequado. Vejam, os judeus exaltam o centurião se rebaixa. Esta é a profissão de fé, em primeiro lugar, que nós vemos nesse evangelho. Uma profissão de fé de quem vê, sim, a grandeza de Jesus. Uma profissão de fé em Cristo e vê que ele podia, sim, fazer um milagre. Mas esta fé de exaltar a Deus só é possível quando ele se rebaixa. Aqui nós temos uma realidade muito importante na nossa vida espiritual. Se nós cremos em Deus, este crer em Deus e dizer eu creio que Jesus é o Filho de Deus, significa necessariamente o meu rebaixamento. Por quê? Porque não há dois deuses. Se eu reconheço que Deus é Deus, eu não sou Deus. E essa é a parte mais difícil do ato de fé. Esta parte que o centurião está fazendo. O centurião está dizendo, eu não sou digno. Para o consenso social, ele era digno, ele era axios. Mas ele se inclina diante da realidade e diz, não te incomodes, Jesus, porque eu não sou digno, eu sou nada. Tu podes dizer porque tu comandas, tu és o Senhor. Vejam, meus queridos, acho que isto para nós é uma grande lição. Nós compreendermos que proclamar que Deus é Deus
significa necessariamente o nosso rebaixamento. Nós, talvez, sejamos um dos países mais politeístas da face da terra. Você chega e diz assim, não, padre, nós acreditamos num só Deus. Não. Provavelmente, se são 170 milhões de brasileiros, nós cremos em 170 milhões de deuses. Porque cada um de nós está se colocando no lugar de Deus. Para nós realmente termos fé, precisamos nos rebaixar e dizer que nós não somos deuses. Essa é a condição necessária para dizer que Jesus é Deus. Martinho Lutero, o grande revolucionário, iniciador do protestantismo, disse uma coisa adequada. Ele disse assim, o homem não pode querer que Deus seja Deus. O homem, na verdade, vai querer ser Deus no lugar de Deus. Essa constatação que até Lutero conseguiu enxergar, precisamos também nós tirar como realidade na nossa vida. Compreender que, de fato, se eu quero a cada domingo ficar de pé e dizer creio em Deus, Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, então eu preciso de alguma forma me rebaixar e dizer eu creio que eu não sou Deus, eu não sou digno, mas Ele tudo pode fazer.